Paz do Senhor, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo aí falando sobre servindo a Deus com alegria, lição 9. E é isso aí, Pai Senhor, estamos aqui para mais uma lição, falando sobre felizes os que trabalham pela paz. Memorizando, afasta-se do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Vamos começar aqui. Felizes são aqueles que têm a paz em Deus e que semeiam nos corações aflitos e sem esperança. Felizes são as pessoas que procuram manter a paz e ajudar aquelas pessoas que estão tristes, com seu coração triste, mostrando a paz, que verdadeira paz, que é Jesus. Sabemos que o mundo carece de paz, porém, não é a paz dos acordos nem de tratados feitos entre as nações, não. Mas é aquela que ultrapassa o entendimento humano e nos guarda em Cristo Jesus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. E o Senhor diz que o pacificador serão chamados de filhos de Deus. Sendo assim, temos o dever de promover a paz. Se você é filho de Deus, você deve manter a paz no seu lar, manter a paz na sua amizade, manter a paz com o seu próximo, mesmo ele não sendo da igreja, mesmo seu amiguinho não te entendendo. Mas você é filho de Deus. Tenha paz com todos. Amém? E o apóstolo Paulo nos fala assim, em Romanos capítulo 12, versículo 18, ele fala assim: se possível, tende paz uns com os outros, com todos os homens, tende paz com todos, não é com seu amigo que você gosta, é com todos, do seu pai, seu próximo, seu vizinho, com todos os homens. E assim você entenderá o que é a paz verdadeira. Vamos continuar aqui. Muito tempo antes do nascimento de Jesus, vários profetas anunciaram a sua chegada, e um deles foi Isaías. Isaías, ao falar do Salvador, Isaías declarou e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Isaías capítulo 9, 6. Quando estamos em comunhão com Deus, sua paz nos enche. Então devemos compartilhá-la com as pessoas ao nosso redor. Se você está cheio da paz de Deus, compartilhe isso com o seu próximo, aquele que está triste, aquele que está com o coração aflito, preocupado com o amanhã. E demonstre isso, mostre para o seu próximo que o amanhã é Deus que cuida, as coisas que vão acontecer depois é Deus que cuida. Então, semeie essa paz para o seu próximo, com o seu vizinho, com as pessoas que estão com o coração triste e aflito. Vamos lá. À medida que trabalhamos pela paz, somos mais do que felizes e somos reconhecidos como filhos de Deus. Essa palavra é encontrada em Mateus, no capítulo 5, no versículo 9. Ali Jesus falando que somos mais do que felizes quando a gente trabalha e busca a paz, estar em paz com todos. E Deus nos reconhece ali como filhos deles. E que melhor coisa do que isso é ser reconhecido como filho de Deus. Vamos lá. Entretanto, há muitas pessoas que não conseguem manter a paz e vivem ali em conflito, brigando. Mas Deus nos ensina que nós devemos ser humildes. E antes devemos considerar os irmãos superiores a nós mesmos, como o apóstolo Paulo ali fala no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3, que ele fala assim, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então a gente não deve
buscar as coisas daqui, vou fazer isso porque eu quero ser reconhecido, porque é meu desejo, porque eu quero ser elogiado. Não, a gente deve ser humilde. E o primeiro passo para ter paz, para ser uma pessoa que busca e traz paz, é ter humildade e tratar os outros acima de você mesmo. Colocar os outros como o seu superior, porque é o seu próximo. E Deus fala que você deve amar o seu próximo como ama a ti mesmo. É assim que a gente começa ali trabalhando com a paz. Então a primeira coisa que a gente aprende é ser humildes e ter ali um amor ao seu próximo, colocando ele acima de você mesmo. Não é fácil, mas Jesus nos ensina isso sempre. Ao escrever a palavra para a igreja de Filipe, e Paulo agradece a Deus pelas palavras que esses irmãos o ajudaram, pois cooperaram com ele de forma significativa para a pregação do Evangelho. Na mesma carta, o apóstolo Paulo aconselha aos irmãos a respeito do assunto muito importante para o crescimento espiritual. Não é só crescimento material, e sim espiritual. Inclusive, no que diz respeito à humildade e comunhão. Pensando nisso, Paulo escreve uma palavra às duas irmãs que se chamavam Evódia e Sintique. Essas duas irmãs eram amigas na fé. Durante muito tempo trabalharam unidas para apregoar a palavra de Deus, o Evangelho. Mas um dia elas se desentenderam, não queriam mais falar uma com a outra. Mas sabendo disso, Paulo escreveu uma carta para elas, com muito amor, ele escreveu uma carta para elas. Minhas irmãs, não fiquem assim, voltem a se falar, a sua amizade é muito importante para a obra, para que a obra cresça, para que o Evangelho seja pregoado. E ele escreveu isso. E elas voltaram a se falar. Depois de algum tempo voltaram a se falar. E Paulo conhecia a importância de se fazer a obra de Deus e ficar aborrecido com o seu irmão. Paulo escreveu isso sabendo que se você está bravo com o seu irmão, você está aborrecido, a obra não cresce, a obra não evolui, porque se você não conversa com o seu irmão, como que você vai ter paz com ele? Entendeu? Se você não tem paz com o seu irmão, você não vai conseguir que a obra cresça, para que o Evangelho de Deus seja alcançado por mais pessoas. E Paulo entendeu isso, já quis resolver isso, porque elas ajudavam muito na pregação do Evangelho. E tenha paz com seu irmão, seja um apaziguador de qualquer briga, de alguma coisa. Amém. Peça desculpa, se desculpe, assim como Evódia e Sintique reconheceram que, estavam erradas. É claro que se você não consegue resolver sozinho, converse assim como Paulo, fale para um amigo próximo, olha, não consigo me resolver com essa pessoa. Às vezes você não consegue tomar uma atitude, mas um bom conselho de um amigo que você sabe que caminha com o Senhor te ajudará a resolver os seus conflitos. Porque você não consegue ouvir a opinião e a pessoa não consegue ouvir a sua opinião, mas alguém neutro sempre pode ajudar. Vamos lá. A Bíblia diz que devemos viver unidos com amor ali, amor, né? Isso mesmo, amor. Uns para com os outros, mas se por qualquer motivo a gente brigar, a gente ficar se chateando, ofendendo ao outro, a gente está indo contra a palavra e contra o Filho de Deus. E além disso, é claro que ali ele nos diz que nós devemos viver em união, então a gente deve não evitar brigas e conflitos, que nós devemos promover a paz e a harmonia e buscar sempre a reconciliação. E a gente aprende ali preciosas lições com essas irmãs, que nós somos filhos de Deus e nós não devemos procurar entrar em confusões. Olha só que coisas importantes.
a gente aprende que deve ter humildade, que deve colocar o próximo acima do outro, que devemos buscar a harmonia, viver ali unidos, que também devemos buscar a reconciliação, pedindo desculpa, perdão, e que devemos sempre reconhecer que somos filhos de Deus, então por isso devemos evitar confusão, briga e contenda na nossa casa. Porque olha só, o que é um apaziguador? É aquele que promove a paz, que resolve conflitos. Os pacificadores nunca brigam, pelo contrário, eles buscam soluções para viverem o quê? Em harmonia, unindo as partes que estão ali separadas. Então vamos lá, se você quer evitar contenda na sua casa, evite conflitos. Por exemplo, você gosta você tem ali um pente que você adora, ou algum brinquedo que você ama, ou você tem que dividir o celular com o seu irmão. Só que vocês têm que ali conversar um com o outro. Falar, esse é meu horário de ficar com o celular, esse é meu horário de ficar com o celular. Ah, esse pente é meu, eu quero usar ele agora. Então, espere eu usar. Se você sabe que não é seu, que não pertence, você quer usar, espere a pessoa usar, e se ela não estiver usando, peça, não pegue e já vai fazendo, porque isso ofende a pessoa, às vezes ela não gosta. Eu não gosto quando as pessoas mexem em minhas coisas sem minha permissão, realmente fico muito brava. Então, eu sempre preciso que a pessoa me peça, que ela me avise, ó, peguei tal coisa, vou usar tal coisa. Avisar é muito importante, porque ninguém gosta de chegar lá e, cadê? Sumiu. Você fica preocupado. Então, olha só, evite contendas. Se você não tem uma opinião diferente do seu irmão, você sabe que vai ofender ele, que ele não vai aceitar, evite, faça outros meios, busque outros meios. Como diz, o pacificador, ele busca o quê? Soluções que ali ajudem a viver ali um com o outro. Imagine Jesus vivendo com aqueles 12 discípulos. Um era bravo, um podia ser um amor de pessoa, outro podia ser muito tímido e outro muito falador. E ele, mesmo assim, ele trazia aquela paz naquele momento. Você não vê Jesus brigando com os discípulos, falando, olha, fica quieto. Ah, você fala demais, você é muito bagunceiro, Pedro. Não, eles sempre demonstram ali que estão unidos, ali trazendo a paz. Por exemplo, quando Jesus fala da parábola lá do 5 pães e 2 peixinhos, que ele vira ali para André, ele fala, olha pá, vai ali procurar alguém, procura comida. Ele não fala, você não conseguiu então, né? Você é inútil, André. Não, ele fala, a gente achou um menininho, esse menino tem dois peixes e 5 pãozinhos. Vamos lá, eles trouxeram uma solução? Sim. Era o que dava? Era. A solução ia ajudar aquelas 500 mil pessoas que talvez tinham lá? Não. Mas Jesus, o que? Ele pegou aquilo, evitou contenda, orou a Deus, ainda fez um milagre ali e alimentou aquela multidão e muito mais. Então é assim, buscar soluções. Às vezes a gente não tem aquilo que a gente precisa, que a gente quer, mas a gente vai ter o necessário para ali ajudar ali aqueles que precisam. E confiar em Deus, porque Deus faz milagre, hein? Deus faz muito milagre. Então, a gente aprende a ser humilde, ser uma pessoa pacificadora, ser uma pessoa que reconhece que é filho de Deus, buscar reconciliar sempre, pedir perdão, mesmo que esteja errado, mas se você está ali indo contra e não está pedindo perdão, você está sendo errado de qualquer forma. Então, peça perdão, peça desculpa, se reconcilie e trabalhe com união com o seu irmão, com o seu pai, com o seu primo, com o seu vizinho e com todas as pessoas à sua volta. Todo mundo. Amém? Então é isso. Muito obrigada pela aula e Deus abençoe você. Amém. A paz, Senhor. Se inscrevam, curtam, Compartilha. e as perguntas para ajudar vocês a memorizar esta aula estarão aqui embaixo. Isso aí. Seja um proclamador da paz.